Olá, este é o Conexão. 2 professores brasileiros estão entre os 50 melhores educadores do mundo. Eles foram selecionados entre 10 mil pessoas de 39 países e estão na final do Teacher Global Prize 2018. Este é o 3º ano consecutivo em que professores do país se destacam nessa premiação. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da professora Débora Garófalo. Ela é professora de tecnologias da Escola Municipal em Ensino Fundamental Almirante Ari Parreiras, em São Paulo, e do Geise Ferreira, que é professor de Educação Artística na Escola de Referência do Ensino Médio Frei Orlando, em Itambé, que fica no Pernambuco. E aqui no estúdio também está a Graça Reis, que é professora do Colégio de Aplicação da UFRJ. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Parabéns para vocês, muito legal. A Débora já esteve aqui no Conexão também, né, Débora? Sim. E aí, quando eu li que a Débora estava indo, eu falei, gente, eu já entrevistei ela, que ótimo. Parabéns, viu, professora? Obrigada. Como é que foi receber essa notícia? Puxa, primeiro foi uma grande honra, né? Ser a primeira mulher do Brasil a estar entre os finalistas. Uma grande alegria também de ter o trabalho reconhecido. E para o Geise, como foi, professor? Também foi algo incrível. Eu digo mesmo, me sinto tão honrado quanto Débora e sei também do peso dessa responsabilidade, né? Porque comigo eu trago um monte de professores de escola pública, assim como eu, e ser o primeiro nordestino a estar lá representando, eu acho que isso, sabe, já me alegra demais. Tem uma cidade toda torcendo por mim. E simplesmente, acho que eu não sei nem me expressar tão alegre que fiquei, acho que a sensação é essa. É como você diz, né? Parece que a ficha não caiu. Quando eu penso que foi um júri internacional que viu o teu trabalho naquela escola, que às vezes a gente pensa que é um trabalho comum, de repente está em destaque, acho que a palavra é muito feliz. Muito legal. E essa história de ser a primeira mulher traz ainda outras reflexões, né, Débora? Porque no Brasil a maioria dos professores são mulheres, né, professora Graça? E aí a gente vê que agora que tem a primeira mulher, dá para pensar um pouco sobre isso também, né? Sim, com certeza. Né? A gente estava aqui conversando um pouco anteriormente, né, falando disso, que o mundo a profissão docente é um mundo muito feminino, né? E aí eu acho que a área, né, eu acho que é uma área que você está, que é uma área que foi dominada por muito tempo pelos homens, né, que é a área da tecnologia. Eu acho que é isso que faz com que não tenha havido ainda uma professora. Imagino você entrando nesse mundo aí masculino, né, e dizendo, opa, abre a porta, né? Eu também estou aqui, também pertenço a esse lugar. Explica pra gente, Débora, como é que funciona o processo? Vocês inscrevem os projetos, a escola inscreve? Na verdade, nós realizamos a inscrição, né, através de um formulário próprio dele, num período também que é aberto para o prêmio, e a gente encaminha. E depois a gente aguarda, né? No nosso caso, a gente recebeu primeiro um telefonema, depois um e-mail solicitando algumas informações e uma carta de recomendação do diretor, e depois realizamos uma entrevista. Até então nós não sabíamos que nós estávamos na lista. Eles pediram para que a gente aguardasse até o dia 13, que foi o dia da data oficial do anúncio. E aí, o que te motivou a inscrever o seu? Foi um projeto específico? O que realmente deu esse start? Falar, eu vou tentar. Olha, na verdade, eu fiz a minha inscrição na última hora do prêmio. É sempre assim essas histórias, né? Naquele final, mas assim, o que me motivou foi ver que o trabalho que eu já faço aqui, né, de robótica com sucata, ele já tinha tido grande interesse de vários educadores brasileiros que já haviam me procurado para entender um pouquinho mais sobre o projeto. Então eu acreditei que ele poderia sim ser replicado e servir de inspiração para outras pessoas que querem trabalhar com tecnologia e com a robótica. Então isso foi um grande motivador para que eu inscrevesse. Outro grande motivador foram os meus próprios alunos, que são crianças carentes. Eu achei que era o momento deles brilharem, de dar voz para essas crianças da periferia. Então, por isso eu também fiz a opção de me inscrever no prêmio. Bacana. E professor Geise, você também foi nesse processo também, né? Você fez a inscrição, mas o que te chamou a atenção? Falou assim, esse projeto aqui eu acho que pode participar. Já tinha ouvido falar do prêmio, mas como eu falei para você, achei que meu trabalho não era tão bom quanto. E aí alguém viu eu apresentando esse projeto e disse, eu deveria escrever. Então eu pensei, já que tem alguns brasileiros que já concorreram, quem sabe a gente não consegue. Também foi no último dia, como Débora, fiz a inscrição. Ainda bem que esse site não travou, né, gente? Ainda bem. E aí comecei a escrever, na verdade eles buscam um professor inspirador, como eles dizem. Então eu contei a minha história, primeiro com a história de vida, e depois dos 2 trabalhos que eu já venho realizando em 2014
a gente ganhou um prêmio nacional, o Prêmio Professores do Brasil, com um trabalho que valorizava a etnia, a raça mesmo. E, então já tinha uma repercussão muito legal. E você foi considerado o melhor professor do Brasil naquele ano, foi isso? O melhor professor do ensino médio. médio. Foi qual ano? Em 2014. 2014. O projeto Eu Sou uma Obra de Arte, Etnias do Mundo. Eu queria que os alunos gostassem da aparência. E aí comecei a compará-los com gente do mundo todo. Que o formato do cabelo, raça, a cor deles poderia ser lindo em qualquer lugar do mundo. E a gente ganhou o prêmio do MEC. Em 2017, eu ganhei de novo na área de tecnologia, que Débora também ganhou ano passado. E aí foi o quê? Foi um trabalho que eu fiz com curtas-metragens, onde os alunos faziam próprios finais, novos roteiros para filmes e jogos, para trazer o mundo deles para dentro da escola. Então eu acabei fazendo a inscrição e o mesmo processo de Débora. A gente recebeu uma ligação, mas ainda fica tudo muito em banho-maria, ninguém sabe o resultado. E quando diz que você entrar entre os 50, é uma emoção indescritível. Você estava falando sobre história de vida, você estava contando que você é o primeiro da sua família a ter feito a universidade, ter ido a uma universidade. Deve passar, então, um filme na cabeça, né? Poxa, eu estou entre os 50 desse período e eu vim de uma realidade que o estudo não chegou para todo mundo, né? E também é uma cidade, ela fica na zona canavieira, então é muito comum o corte da cana. Meu pai trabalhava na roça, depois ele veio para a cidade, aí hoje ele trabalha com conserta geladeira, pinta fogão, e ele não pôde estudar, mas mesmo assim ele e minha mãe deu estudar, eu e meu irmão, e acabei sendo o primeiro a ter o curso superior, sabe? Então assim, foi incrível, eu digo sempre, eu tenho que fazer isso pelos meus alunos. Essa chance, essa oportunidade que eu tive, eu tenho a obrigação de ser bom. Eu digo assim, professor, eu nunca me contento com 6, eu olho para o aluno e vejo um 10 nele. E eu acho que é isso que eles estão vendo nessa escolha, porque a gente trabalha muito humano. O aluno não aprende se ele não gosta, ele não é uma escola atrativa. Que escola é essa que eu tenho que pedir para ir no banheiro, que eu tenho que pedir? Enfim, não é uma casa de verdade. Então, eu dou liberdade, com respeito, é óbvio, para que ele traga o mundo dele de fora para dentro da sala. Então, o conteúdo faz sentido para a vida deles. Muito legal, né? É inspirador também a gente ouvir essas histórias, né, professora? Qual que é a importância de um prêmio desse? É claro que é um prêmio, né, que traz 39 países, né? Gente pra caramba. Mas qual que é a importância, na sua opinião, aí, enquanto educadora, de ter essa valorização de 2 educadores e dos outros educadores também do restante dos outros países? Você pergunta anteriormente, você tinha perguntado, né? Assim, por que de repente 2 países, né? 2 candidatos, desculpa, do Brasil, né? Ano passado, em 3 anos seguidos, né? Eu acho que tem uma relação com o que você diz, né? Que é o acesso à universidade que a gente teve. A gente vê hoje isso na vida dos professores, eu trabalho com as memórias de professores e as memórias vêm muito nesse sentido. Eu sou o primeiro da minha família a fazer a universidade, eu sou a primeira da minha família a conseguir. Então, acho que a gente vive um momento muito rico nesse sentido e, para além disso, assim, o trabalho com os professores realizam trabalhos maravilhosos na sala de aula. E a gente tem, eu acho que quase que uma propaganda em relação à escola pública e aos professores, dizendo que os professores não fazem, que os professores não sabem. E o que a gente vê no cotidiano da escola é isso, é outra coisa. Então, quando alguém abriu a porta e diz é possível ganhar esse prêmio, e aí os professores vão se inscrevendo e fazem mesmo, tem trajetórias maravilhosas, que tem relação com esse movimento de primeiro da família, Você está dizendo da importância de ser do Nordeste, a primeira que é a mulher que está lá conquistando esse prêmio, E tem relação com isso, com os professores brasileiros que fazem muito trabalho bacana. Quando a gente anda pelas escolas públicas e conversa com professores das escolas públicas, a gente vê muita coisa bonita que vale a pena. E a gente vê muita gente também fazendo muita coisa pela vida de outras pessoas, porque a realidade do professor é essa, com muito pouco recurso, E eu acho que isso é interessante a gente ressaltar também, A maioria das nossas professoras não tem acesso aos recursos adequados. Débora, qual que é a importância de você receber esse carimbo assim, não, você é boa mesmo, menina, e vindo aí de outra língua, vindo de outros países? Eu acho que você tocou no ponto-chave, porque eu me coloco nessa situação porque eu sou uma das professoras que eu não tinha recurso. Quando eu me tornei professora de tecnologia, eu apresentei uma proposta para a escola que eu queria trabalhar programação e trabalhar robótica. E eu não tinha nada. E o meu trabalho veio do lixo.
Então veio de uma mudança de cultura. Então eu acho que é uma valorização tão grande, sabe? A gente começar a olhar para os professores, para as coisas que eles estão fazendo e falar, puxa, vamos apoiar esse professor, vamos apoiar as iniciativas. E dessas grandes iniciativas saem grandes resultados. No meu caso já são 1 tonelada de lixo retirado das ruas, transformados em robótica com sucata, mas mais do que isso, não é só uma escola que produz conhecimento, mas é uma escola que também traz soluções locais. A gente vai dar uma pausazinha na nossa conversa, a gente vai continuar. Eu queria que vocês explicassem com bastante calma para a gente entender os projetos de vocês, mas antes eu queria também ressaltar que em 2018 o professor Diego Mafu Faria Lima ficou entre os 10 melhores do mundo. O Global Teacher Prize é conhecido como o Nobel da Educação, é organizado pela Varkey Foundation. E o professor Diego é diretor da Escola Municipal Darcy Ribeiro, que fica em São José do Rio Preto. E ele foi selecionado por seu projeto de educação democrática. A gente vai assistir agora uma reportagem sobre o projeto que ele colocou em prática na escola. Deparei com o quê? Com uma situação de salas sem cortinas, sem vidros, incendiadas. Eu vejo que o vandalismo nas escolas é uma forma dos alunos dizerem: eu quero ser ouvido. A secretaria investia muito em projetos e nada dava resultado. Uma das prioridades da gestão da escola, juntamente com os professores no planejamento, foi a questão de dar voz aos alunos. Logo em seguida eu passei nas salas de aula apresentando as novas normas de convivência, porque nós iríamos discutir naquelas semanas com os alunos para que eles também fizessem parte dessa construção. Nós temos várias ações que acontecem na escola, inclusive a abertura da escola aos finais de semana. Eles vêm à escola para as práticas esportivas, aulas de capoeira, e também para a aprendizagem de música clássica. O conhecimento científico aqui não era valorizado. Através do clube de astronomia, eles realizam observações no universo. Essa abertura aos finais de semana trouxe a comunidade para perto da escola. Existia já uma associação de pais e mestres, só que eles não sabiam qual era a função deles. Eles simplesmente enxergavam isso como uma burocracia. Eu mostrei para eles qual que era a atribuição de cada integrante da APM. Por saber as atribuições, eles lutam por melhorias na escola. Por semana, a escola suspendia cerca de 60 alunos. Hoje, a escola ela não tem mais suspensões. Nós tínhamos também, no ano de 2013, cerca de 200 alunos que abandonavam os estudos. Nós conseguimos diminuir esse número para 2 alunos somente. Eles não gostavam de ficar dentro da sala de aula. E hoje eles gostam. Porque eu nunca vi um comprometimento, uma seriedade com esse jeito. E ele tem uma maneira de dar um respaldo para o professor. Porque o diretor sozinho, ele não consegue administrar e gerir toda uma escola. Quando ele tem o apoio dos alunos, das famílias, da comunidade, dos professores e funcionários, essa gestão passa a ser democrática. E a escola passa a ter uma identidade perante a comunidade, que vai além dos muros da escola. Graça, a impressão que a gente tem é que uma ideia, vontade e ação conseguem mudar uma comunidade, né? E a gente não enxerga muito a escola como esse vetor de mudança, né? Essa capacidade, né, que a escola tem. Sim, a gente agora na UFRJ, por exemplo, a gente está criando um complexo de formação de professores, que é essa ideia do estudante da UFRJ poder se inserido na escola, né, assim que ele entra na universidade, para que ele possa conviver de fato e observar todas essas coisas, né, esse movimento que a escola tem, que a escola é um lugar de muita vida e de muito conhecimento, né? E aí a intenção é que a gente possa trabalhar conjuntamente, parceria, universidade, escola, o tempo inteiro para trabalhar com a formação de professores, né? E acho que essa perspectiva da gente pensar desses projetos todos, né? Porque quando fala do projeto, quando eu li o projeto deles dois, a primeira coisa que eu consegui pensar é que a gente é como se fosse uma retomada, assim, né? Ele foi trabalhar com o corpo das crianças, né? Que as crianças pudessem se ver e se reconhecer a si e na relação com o outro, né? E você que vai lá catar o lixo e pensando o lixo como alguma coisa que se transforma numa coisa maravilhosa, né? Então, assim, a tecnologia, que a gente quando pensa em tecnologia, eu acho que você diz isso, a tecnologia não necessariamente está no computador, né? Está sentar na frente do computador, né? A tecnologia está em muitos lugares e acho que a gente tem uma riqueza que é essa construção, né, do conhecimento. E isso tem um autor que eu gosto muito,
o Boaventura de Souza Santos, que ele vai falar que as soluções, muitas vezes, elas são locais mesmo. E a partir dessas soluções locais, a gente consegue pensar em soluções globais, né? Para pensar os problemas globais a partir dessas soluções locais. E a escola é um espaço de soluções locais, né? Isso que eu acho interessante. E aqui no Conexão a gente tem conversado com educadores que têm apontado esse caminho mesmo, né? Tipo, não, a escola ela é mais que uma sala de aula que dá conteúdo para essas crianças, né? Ela forma as pessoas, ela ajuda a enxergar, a resolver questões. E aí eu queria que vocês explicassem pra gente um pouco como que são os projetos de vocês. Vamos começar com a Débora, que a gente já falou um pouquinho, né? Você uniu a sucata e a tecnologia, né? Sim. Na verdade, então, como eu disse, eu queria trabalhar muito. Na verdade, eu queria transformar as minhas crianças. Eu trabalho realmente numa comunidade muito carente, sem saneamento básico. E eles não tinham perspectiva nenhuma de vida. Fica em qual região de São Paulo para a gente tentar? Fica na Zona Sul. Ela é próxima ao metrô Jabaquara, mas ela não está tão próxima assim. Ela fica a 3 quilômetros, mas em média, assim, do metrô. Mas essas crianças, elas não sabem o que é andar de metrô. Muitas nunca foram ao cinema. Então, realmente é uma realidade muito triste ver aonde ali nós estamos inseridos e ver que essas crianças não tinham tantos acessos. Então, o primeiro ponto é que eu queria transformar essas crianças, resgatar um pouco dessa questão da autoestima. O segundo ponto é que eu queria realmente trabalhar a questão da robótica, né? E eu não tinha como. E a solução veio do próprio meio, porque eles tinham, esse problema era um problema real da comunidade, a questão do lixo. Muitos não iam para a escola em períodos de chuvas, por questões de alagamento, por questão de esgoto e alguns até por doenças como dengue, leptospirose. Então, isso era uma urgência. Eu pensava, não adianta eu tentar ensinar qualquer outra coisa para essas crianças se eu não trabalhar com a realidade deles. Então, eu comecei a propor aulas públicas para que a gente fizesse esse reconhecimento do local através de fotografias. E através dessas fotografias eu expus para eles, vamos trabalhar a robótica. E eles, mesmo assim, diante da minha proposta, eles falavam, professora, é impossível. Você quer que a gente tenha uma aula de tecnologia na rua. Além disso, você está propondo que a gente pegue o lixo e traga para a sala de aula. E aos poucos eu fui trabalhando essas questões com eles, fazendo muitas provocações, até que eles desenvolveram o primeiro protótipo, que foi um carrinho movido a balão de ar, usando a terceira lei de Newton. A partir desse carrinho, virou uma febre, porque eles se sentiram pertencentes, aquilo despertou neles realmente um aprendizado, porque eles descobriram que aquela autoestima que eles tinham não era verdade, eles podiam construir e eles podiam se envolver. E a partir disso, então, nós estruturamos o projeto de robótica com sucata, promovendo a sustentabilidade, que não atua só com a robótica, mas atua com intervenções com a comunidade. E como é que você decidiu pela robótica? Por que você decidiu pela robótica? Era algo que você já trabalhava? Não era algo que eu trabalhava, eu tive uma experiência em indústria. E na indústria a gente utilizava muito essa questão da tecnologia. E eu trabalhei na área de recursos humanos. E eu ficava muito triste quando eu tinha que entrevistar jovens para trabalhar na produção e esses jovens não saíam preparados da escola. Então, eles colocavam no currículo que eles tinham as formações necessárias em tecnologia e na hora do teste prático eles não conseguiam montar uma planilha, eles não conseguiam produzir um texto. Isso começou a me inquietar. Então, a escola ela tem que preparar, sim, esses jovens. Eles tinham que estar preparados para esse mundo. Hoje, a linguagem de programação ela é fundamental. Né? A gente está vendo a internet das coisas, o IoT. Daqui a um tempo a gente vai sentar no carro, a gente vai apertar um botão e provavelmente ele vai dirigir sozinho. E essas crianças elas precisam ter contato de como isso funciona. Porque fica um fosso de desigualdade, né? Porque aí as outras crianças já estão sabendo como é que funciona e essa criança nem sabe, né? Se ela nunca nem andou de metrô, né? Como é que ela pode ter essa perspectiva? Então trazer isso foi um assunto muito importante. E desse trabalho, a gente já há 3 anos de trabalho com as crianças, a gente já tirou das ruas 1 tonelada de lixo. E 2.000 crianças já foram atingidas pelo projeto, impactadas pelo projeto. Muito bacana. Realmente, eu acho que tem chances aí de ser entre os 50 do mundo, viu? E professor Geise, conta pra gente o seu, aí é na área das artes, a gente sai da tecnologia e vai para as artes, né? Como que foi o seu projeto? Pois é, consegui conciliar arte e tecnologia. Eu sou professor de arte e o que me inquietava, acho que todo projeto nasce uma problemática, né? Os alunos diziam que os conteúdos não eram relacionados com o que eles viviam. E por que não trazer isso para a sala de aula?
E daí começou. O de 2014 foi da fotografia, porque eles, quando foram marcar o Enem, eles não se percebiam como negros, como pardos ou índios, tinham uma dificuldade em se reconhecer. Daí o projeto mostrou que não, no mundo todo tem a diversidade, é bonito ser diferente. Então comecei a mostrar para eles um livro do fotógrafo, que ele andou pelos 5 continentes e ele fotografava as pessoas da mais simples à mais rica, de uma forma tão humana que me atraiu muito. Então sugeri que a gente fizesse isso com os alunos. Vamos maquiar você igual um indiano, igual um africano, um alemão. Deixa só te interromper um pouquinho, professor, que a gente está vendo imagens da cerimônia do ano passado. A cerimônia é muito chique, olha, gente, como é que vocês estão vendo aí. Foi a do ano passado, e tem gente ali, ó, do mundo todo. Mas continua contando pra gente, professor. Aí eles maquiavam as crianças talvez como indianos. Sim, vou cair no mesmo problema que Débora. A minha escola tinha muitos problemas, ainda tem, né? E como a escola, a maioria dos meus alunos não tem muitos recursos, a gente foi para a comunidade. É importante a gente perceber a cidade como local educador mesmo, sair das 4 paredes da escola. Então a gente não tinha como maquiar, como fotografar, vamos atrás dos pais. Tem pais que sabem maquiar, o comércio emprestava as roupas, o tio de um aluno fotografou. Então assim eu consegui fazer uma equipe que fez o projeto andar. E o último agora, 2017, que foi o da tecnologia, a gente não tem recursos, então a gente não tem a câmera fotográfica, nada. Como é que eu vou trabalhar cinema? Para você ter uma ideia, na minha escola não tem cinema. Aliás, na minha cidade não tem cinema. É uma cidade pequena do interior, então a gente tem que ir para a capital para ter acesso a uma sala de cinema. E olha, como é que eu vou trabalhar cinema sem ter? A gente teve uma ideia de fazer uma parceria com um shopping da capital, e aí a gente levava os alunos no momento que o shopping era fechado, então a gente pagava metade. E muitos nunca tinham ido a uma sala. Nossa, ver aqueles olhos brilhando em frente daquela tela é algo incrível. Então eles vieram muito empoderados, com muita vontade de fazer cinema. E aí utilizamos o celular, e a grande ideia foi, vamos fazer releituras de filmes e jogos que vocês gostam, porque eles queriam muito trabalhar isso. Então pedi que eles trouxessem para as aulas os seus interesses. Como tinha acabado há pouco tempo a saga de Harry Potter, eles estavam loucos para gravar. Vamos embora. Então o aluno escreveu o roteiro. Esse aluno agiu, deu todo o crédito para ele, porque o aluno, quando ele acredita no trabalho do professor, ele vai atrás, você nem precisa pedir. Então ele baixou programas de edição e foi um sucesso. A gente postou nas redes sociais, mas alguém da página oficial de Harry Potter viu o curta e postou nessa página do Face oficial. Então, em menos de uma semana, 20 mil visualizações. Nossa, ainda ficaram famosos ainda, né? Exatamente, e a comunidade achou uma coisa incrível, porque assim, pra gente que é do interior, tá na mídia faz um impacto muito grande. Como eu disse, você só mostra a violência. A minha cidade ela é considerada a cidade do medo, porque como era uma zona entre a Paraíba e Pernambuco, havia muitos grupos de extermínio, então o número de adolescentes assassinados era altíssimo. Quando a gente pesquisava na internet também, sangue, morte, extermínio, enfim. E depois do prêmio, a gente foi reconhecido como a cidade melhor professor do Brasil, né? Não é que isso me engrandeça, mas eu vejo no olhar do aluno, o pai que acredita, para você ter uma ideia. Não tem problema te engrandecer não, professor. Não tem problema não. Às vezes a gente faz um negócio direito, tem que engrandecer, né? Tem que ter essa valorização também. Eu digo assim, porque quando eu falo, eu tenho toda uma equipe, tem os professores que acreditam, você até perguntou, se a escola não acreditar no projeto, se não tiver esse apoio, não anda. Eu queria justamente terminar com essa pergunta, professora Graça. A gente tem pouquinho tempo, né? Passa muito rapidinho, mas qual que é a importância? A gente vê ali 2 professores que criaram soluções, né? Qual que é a importância da escola brasileira, ela se tornar cada vez mais aberta para a inovação, independente mesmo dessa questão de recurso? Sim, a gente tem aí um embate, né, que é relacionado às políticas públicas, né? Porque a gente hoje vive um momento em que as políticas públicas, na verdade, elas vêm na tentativa de engessar esse trabalho, né? Então você tem hoje aí uma série de normas e regras e bases e etc. que vêm com esse objetivo de engessar o trabalho, quando na verdade o que a gente vê é que é uma impossibilidade, né? Quanto mais você engessa com o objetivo de medir na frente, menos você consegue produzir. Então, quando você vê um trabalho desse, que eu queria retomar isso, essa fala, né, que é um trabalho que retoma o sujeito, né, retoma o sujeito, né, quem sou eu, né, quem é o outro, quem é, né, que lixo é esse, que comunidade é essa, e que cidade é essa que eu vivo, como é que ela é reconhecida, né, e o que eu posso fazer
né, como sujeito também para pensar essa cidade. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar como educador, né? E assim, a gente tem 2 belos exemplos, Sim. né? A gente vai saber aí o resultado, mas eu já acho que vocês já são vencedores. Eu quero muito agradecer a participação de vocês e, acima de tudo, agradecer pelo trabalho de vocês. Porque eu acho que se eu tivesse tido uma professora que dissesse pra mim quando eu era pequenininha que meu cabelo era ótimo, que estava bonito, Sim. eu não teria feito alisamento tanto tempo, né? Então, assim, ao mesmo tempo, uma professora falou pra mim que eu sabia falar. E hoje eu tô aqui falando pra um monte de gente. Então, assim, vocês são essenciais da sociedade. E muito obrigada mesmo por virem aqui e muito obrigada por fazerem o trabalho de vocês do jeito que vocês estão fazendo. Eu quero só saber quem é que vai ganhar esse negócio. A gente vai acompanhar e a gente traz de novo aqui. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.